Olá, um bom dia para você. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez. Eu espero que você esteja tendo um dia abençoado na presença do Senhor. E hoje nós vamos meditar sobre um tema que é muito dirigido a pais, avós, educadores, cuidadores de crianças. E tem como título: Ajude a seu filho a amar a Jesus. Você já pensou nesse tema? Você já entendeu a importância de você ensinar seu filho a amar a Jesus? Vera Reflexões tem uma preocupação grande com tudo que está sendo ensinado e ministrado ao espírito das nossas crianças, dos nossos jovens. Porque o mundo está muito pervertido, os valores estão muito deturpados e as crianças e os jovens estão recebendo esses valores que não têm base bíblica, que não têm base cristã, e com isso nós corremos o risco de ter uma nova geração formada com ideias, com padrões que vão desagradar muito ao Senhor. E a nossa sociedade está ficando muito deteriorada e temos esse perigo de uma nova geração com valores deturpados, contribuindo assim para uma sociedade decadente, uma sociedade descrente, materialista e, não tenha dúvida, sujeita ao juízo divino. Devido a isso, nós queremos levar esta mensagem a vocês, pais, avós, educadores, cuidadores de crianças, aqueles que trabalham com adolescentes, para que vocês possam ministrar os valores divinos, os valores verdadeiros e criar uma sociedade que realmente esteja dentro do querer e do padrão de Deus. Então, como eu já disse, o nosso título da mensagem é Ajude a seu filho a amar a Jesus. Agora, como nós podemos fazer alguém amar a outro? A primeira coisa é você começar a falar muito daquela pessoa. É você mostrar os valores daquela pessoa, seus atributos, suas qualidades, sua forma de pensar, de agir, de andar. Isso vai despertar na sua criança, no seu jovem, um desejo de conhecer aquela pessoa. Com certeza eles vão dizer: eu gostaria de conhecer essa pessoa que você tanto fala. Não é assim que acontece com todos nós? Acontece também com as crianças, com os adolescentes. Então, comecem a falar de Jesus. Mostrem a eles os valores, o caráter de Jesus. E eles vão se interessar em conhecer também a Jesus. Com certeza isso vai despertar uma curiosidade em saber como Jesus pensa, como Jesus anda, o que é que ele acredita, o que é que ele não acredita. E um detalhe importante que a própria ciência já concorda é que desde o útero materno, quando aquele bebê está sendo formado, né? Uma vida já surgiu ali, você já pode ministrar a seu bebê, desde o útero materno, esses valores cristãos. Você já pode ministrar a eles o caráter de Cristo, os atributos desse caráter. E com certeza, não tenha dúvida que o seu espírito já vai absorvendo todas essas maravilhas. E em cada fase da sua vida, no seu crescimento, na formação da sua personalidade, tudo isso vai contribuir de uma forma valiosa para a estrutura psicológica, espiritual do seu filho, do seu jovem. Então, não despreze os ensinamentos cristãos. Acredite nele como algo realmente necessário para a vida do seu filho. Ensine seu filho a amar a Jesus. Toda essa formação desse caráter, dessa personalidade, com certeza vai criar uma estrutura que, quando ele for crescendo, em cada fase da sua vida, ele vai começar a ter experiências espirituais com Deus
E tudo isso vai colaborar, contribuir para que ele desenvolva esse relacionamento com o Senhor. Para que ele creia cada vez mais, para que a sua fé seja fortalecida cada vez mais, porque tudo isso já foi semeado no seu coração. E à medida que nós vamos regando em cada etapa da sua vida, em cada fase, haverá um crescimento onde brotarão frutos maravilhosos, frutos do Espírito. Então, acredite realmente que isso vai contribuir e vai ajudar a seu filho a caminhar nesta terra que está caótica, que está sem valores, que está se deteriorando. Agora, uma outra coisa que você pode mostrar a seu filho é que tudo isso, amar, confiar, obedecer, por exemplo, que podem ser são os 3 pilares para o desenvolvimento da personalidade do seu filho, você pode transmitir para ele que você também aprendeu isso porque você começou a se relacionar com Jesus. Você começou a se relacionar com o Senhor e você obteve dele esses ensinamentos que contribuíram para a sua forma de ser, para a sua conduta. Então, ele vai desenvolver nessa relação de pai e filho, de pais e filho, esses 3 atributos, amar, confiar e obedecer, mas ele vai estar projetando isso para um nível maior, porque ele vai entender que você também desenvolveu isso na sua relação com o Senhor. Então, à medida que ele for amadurecendo, crescendo, se tornando mais independente, ele também vai alimentar esta relação com Deus através do exemplo que você está dando. Então veja como é importante o exemplo dos pais, como é importante transmitir o amor de Deus aos filhos. E sem dúvida nenhuma, isso é um processo de cada momento. Esses momentos às vezes aparecem assim, de surpresa. E nós temos que estar atento e aproveitar esses momentos, para nessa hora já inserir um ensinamento que vai contribuir muito para a vida do seu filho. Um outro ponto importante nessa relação de pais e filhos é você ouvir o seu filho quando ele lhe procura. É muito importante você dar atenção quando seu filho está solicitando a sua atenção. Muitas vezes os pais chegam cansados do trabalho em casa, de um dia duro de trabalho, e tem suas prioridades, tem seus direitos também, mas quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos que ele abriu mão de todos os direitos. Jesus deixou de lado o seu cansaço e andava pela Judeia, Samaria, pregando sobre o reino, pregando sobre o Pai. Ele não levou em conta o cansaço dele. Ele não levou em conta que ele estava abrindo mão de direitos que ele tinha, porque ele veio do reino da glória para um lugar tão sujo, cheio de pecado, cheio de homens decadentes. Mas ele estava disposto a dar atenção a todos aqueles que solicitavam dele esta atenção. Por isso ele nunca se negou a curar enfermos, a ressuscitar mortos, a falar sobre o reino de Deus através de parábolas para que o povo entendesse. As multidões estavam ali atrás dele, querendo ouvir dele, e ele na mesma hora subia no monte e começava a falar, começava a pregar. Essa atitude é a atitude de um pai, é a atitude que um pai deve ter com um filho. Logicamente, dentro de um equilíbrio, nós sempre temos que dar atenção para aqueles que solicitam a nossa atenção. Leia no Salmo 116, verso 1 e 2, e veja o que é que o salmista diz. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz.
e ele ouve as minhas súplicas. Então, nós estamos vendo aí que ele está dizendo que desenvolveu um amor com o Senhor, porque o Senhor deu atenção a ele, ouviu a voz dele quando ele clamou. Quando ele apresentou as suas súplicas, o Senhor ouviu. Então, ele desenvolveu uma relação de amor. E no verso 2 ele diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos, então vou invocá-lo enquanto eu viver. Você entende que houve aí, foi selado aí uma relação de confiança entre o Senhor e o salmista? E por quê? Porque Deus inclinou os seus ouvidos quando ele clamou. Então ele disse: é um Deus tão fiel, é um Deus que me dá atenção, que inclina seus ouvidos quando eu estou em angústia, suplicando. Então, por isso, eu vou invocá-lo enquanto eu viver. Essa atitude é a atitude de um pai, é a atitude do nosso pai espiritual e que nós, como pais naturais, devemos copiar. Então, houve aí um sentimento de gratidão gerado no coração do salmista pela atitude do Senhor para com ele. E, consequentemente, foi gerado também o amor, uma relação de amor. Quando a criança não experimenta o amor durante a sua infância, tenha muito cuidado com isso, ministre amor a seu filho, porque quando ele não experimenta o amor durante a sua infância, quando ele se torna adulto, ele também tem muita dificuldade em manifestar o amor. E é muito triste isso. É muito triste ver uma pessoa de caráter duro, é muito triste ver uma pessoa rude, mas é tão lindo quando a gente vê alguém manifestar amor, manifestar bondade, compaixão. Não é verdade? Mas quando a criança não experimenta esses sentimentos, essa manifestação de amor, ela vai ter dificuldade em manifestar quando se tornar adulto. E também terá dificuldade em entender o amor de Deus. Isso é mais grave ainda, porque Deus é amor. Ele se derrama por todos nós. E se nós não temos a capacidade de entender esse amor, realmente é muito triste, é perigoso. Nós vamos deixar o seu caminho, nós não vamos nem seguir a ele. Então veja como é importante você manifestar amor ao seu filho. Você está desenvolvendo essa relação no nível natural e também você está levando o seu filho a desenvolver essa relação no nível espiritual com o Senhor. E nunca esqueça disso. Através de Deus, nunca é tarde demais para transbordarmos em amor. Não é tarde. Se você acha que até agora você ainda não conseguiu isso, eu estou lhe dizendo que não é tarde. Através de Deus, através de Jesus Cristo em nós vamos manifestar esse amor no tempo que for necessário. Não se impressione com o que passou. Se você não teve essa condição de manifestar esse amor até agora com seu filho, comece daqui em diante e você vai ver frutos maravilhosos surgirem. Porque o suprimento de Deus é inesgotável. Ele vai suprir a você. Ele vai lhe encher do seu amor. Desenvolva essa relação de amor com Deus. Ele vai te transbordar de amor. E você vai poder manifestar esse amor para o seu filho. Então, eu queria te abençoar com essa reflexão. Eu queria te abençoar com esse entendimento. E com essa determinação que deve ter em cada um de nós de manifestarmos amor a todos que o Senhor coloca ao nosso redor. Porque o amor encobre multidões de pecado. O amor nunca falha. O amor é benigno, é paciente. Deus é amor. Então, vamos aprender com o Senhor como amar como Ele. Com certeza teríamos um mundo melhor. Então, eu quero desejar
um ótimo dia para você, que esse dia seja abençoado e que você sinta o amor de Deus sendo derramado na sua vida e que você possa manifestar esse amor a todos aqueles que estão ao seu redor. Até outro momento, quando voltaremos com outro tema para nossa reflexão.